Bom dia, turma. Só um minuto que eu tô entrando aqui nas fotos. Aí, foi. Bom dia, turma. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de Geografia. E hoje a nossa aula está no caderno 4. Nós vamos iniciar o caderno 4 agora. Vocês sabem que devido à pandemia, também devido à troca de professores, né? A gente está iniciando o caderno 4 agora. Então, nós vamos trabalhar aí para que a gente consiga usar pelo menos um pouco desse caderno 4, tá? O nosso conteúdo hoje é sobre o Brasil no mundo. Vamos pensar o seguinte: qual será a importância do Brasil no mundo inteiro? Como será que o Brasil é visto no mundo inteiro? Vocês têm alguma ideia? Vocês fazem alguma ideia de como o Brasil é visto no mundo inteiro? Vamos pensar o seguinte: quando o Brasil foi colonizado por Portugal lá em 1500, o que os portugueses pegaram em grande quantidade aqui no Brasil? Pegaram muita matéria-prima, pegaram muito pau-brasil, pegaram muito ouro, também pegaram muitos recursos naturais. Por quê? Porque o Brasil, por ser um país tropical e está localizado na América, ele é um país que tem uma grande diversidade natural. Então, o Brasil ele tem muita água, ele tem muitas árvores, então, muita matéria-prima. O Brasil tem muitos minerais. Então, o Brasil, perante o mundo, ele é muito bem visto nessa questão natural. Então, por exemplo, a água do Brasil, ela é exportada para vários países. A gente também tem que pensar o seguinte, que o Brasil, visto nessa ótica mundial, ele é um país que ele é visto com muitos recursos naturais. Então, por exemplo, se é uma empresa que ela precisa de muitas matérias-primas, com certeza ela vai vir comprar no Brasil ou vai abrir uma filial no Brasil, porque o Brasil ele exporta esses recursos naturais com muita facilidade para o mundo inteiro, tá? Então, nesse sentido, o Brasil é muito bem visto porque ele é muito rico em matéria-prima, em recursos naturais, tá? Vamos entender um pouco agora o que o texto diz sobre o Brasil no mundo. Vamos entender isso. A ampla extensão territorial brasileira possibilitou ao país abrigar grandes reservas de recursos naturais. Por quê? Se você for parar para pensar, o Brasil ele é um país muito grande. Tem outros países que são muito pequenos mesmo. Tem países que, por exemplo, são do tamanho do estado de Goiás. Tem países que são do tamanho de Brasília, tem países que são muito pequenos. Então, se você for comparar com os outros países, o Brasil é até um país grande, tá? Então, graças a essa grande extensão, graças a esse grande território que o Brasil tem, então ele tem também mais matéria-prima, ele já é muito beneficiado com isso, né? E com tamanha extensão, ele tem mais ainda matéria-prima. Portanto, o Brasil também tem um solo muito fértil para que possam plantar, tá? A ampla extensão territorial brasileira possibilitou ao país abrigar grandes reservas de recursos naturais, como minérios e petróleos. Além disso, grande parte do território pode ser utilizada para o cultivo de diversos gêneros agrícolas. Os abundantes recursos minerais e a volumosa produção agrícola explorados, exportados e aproveitados pela indústria nacional contribuem significativamente no valor total do produto. Ou seja, quanto mais qualidade esse produto tiver, melhor ele será vendido, ele terá um valor maior. Então, o Brasil consegue lucrar muito bem com essa extensão e também com essa riqueza mineral que o Brasil tem, tá? Porque ele consegue entregar um produto de qualidade, tá bom, turma? Vamos partir então agora para a página 5. Nós estamos na página 4 do livro 4, tá? Agora nós vamos para a página 5. Eu vou colocar a minha imagem aqui um pouquinho para baixo, só para a gente conseguir ler essa parte de cima, tá? Esse tópico... só um minutinho, gente, que eu acho que não está na página 5 ainda. Aqui, essa é a página 5. O tópico diz sobre a localização e a diversidade biótica do Brasil.
Vamos entender o seguinte: será que o Brasil ele está numa localização privilegiada? Será que a localização do Brasil contribui para que esse solo seja mais fértil? Será que essa localização contribui para que o Brasil tenha grandes recursos naturais? Sim, essa localização favorece, porque imagina só que o Brasil ficasse numa parte muito fria do globo terrestre. Se o Brasil ficasse numa parte muito fria, o Brasil não ia conseguir ter esse tanto de plantação, o Brasil não ia conseguir ter um solo tão fértil. A mesma coisa seria se o Brasil estivesse numa região desértica, numa região muito, muito quente. Ele também não conseguiria ter esse solo tão fértil, essas plantações tão boas, ter esse rendimento tão bom em questão de matéria-prima. Como o Brasil ele está numa região tropical, isso favorece muito para que o Brasil consiga ter uma grande extensão de matéria-prima e também consiga ter essa qualidade nas matérias-primas, tá? Vou abaixar aqui minha imagem de novo, só um minutinho. E o texto diz o seguinte: o Brasil é um país ocidental. Por quê? Porque o Brasil está na parte ocidente do globo terrestre. Nessa divisão territorial do globo, nós temos a parte ocidental e a parte oriental. Oriental, onde você tem ali China, Japão, Coreia. A parte ocidental é aqui onde tem a América, a Europa, tá? O Brasil é um país ocidental e em grande parte tropical. Essa classificação, agora se eu colocar para vocês na prova, gente, o Brasil ele é totalmente tropical, certo ou errado? Errado, porque ele é predominantemente, ou seja, a maior parte do Brasil tem essa parte tropical, mas não é toda a parte do Brasil, tá? Essa classificação está relacionada à localização do território brasileiro no planeta. Então, a localização geográfica do território no planeta faz com que ele se torne tropical. Por isso que é importante observar isso. Se o Brasil estivesse localizado, por exemplo, numa região mais fria, como a Antártica, então o Brasil não conseguiria ter esse solo tão fértil. Mesma coisa se o Brasil estivesse numa região desértica, tá? Partindo aqui para a página 5 e 6, vou deixar minha imagem aqui embaixo novamente, daqui a pouquinho eu subo ela, tá? O território brasileiro se encontra totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Então, se eu disser para vocês na prova que o território brasileiro está totalmente a oeste do território de Greenwich, certo ou errado? Certo, tá? No hemisfério oeste, também chamado de ocidental. Anotem isso, que isso é importantíssimo. Eu posso colocar isso na prova de vocês, tá? É importante vocês terem isso anotado. Como a linha do Equador corta o país, então você tem assim, o globo terrestre, né? Que é redondo. E você tem no meio desse globo uma linha, que é chamada linha do Equador. E essa linha do Equador, ela vai delimitar se o país é mais quente, se ele é mais frio, onde é a localização dele. Então, você tem essa linha do Equador, que corta o país na porção norte e a maior parte do território fica no hemisfério sul, restando cerca de 8% de extensão territorial brasileira no hemisfério norte. Subindo aqui minha imagem, indo para a página 6. Em termos latitudinais, o território estende-se dos 5 graus norte até os 33 graus sul. Em termos longitudinais, a extensão do Brasil situa-se entre o 34º grau oeste até um pouco antes do 74 graus oeste. Então, anotem isso no caderno de vocês, tá? Você vai anotar no caderno de vocês os termos latitudinais e os termos longitudinais, tá? Em termos latitudinais, o território brasileiro estende-se a 5 graus norte. E em termos longitudinais, o território brasileiro estende-se a 34 graus oeste, tá bom? Partindo aqui, então, para a página 7. Isso aqui é a página 7. Ele diz o seguinte:
A defesa e a proteção das fronteiras terrestres brasileiras são feitas pelas Forças Armadas. Pensa comigo. Se o Brasil, ele é um país tão grande, com tanta riqueza natural, com a biodiversidade muito rica, quer dizer que esse país também ele tem que ter uma segurança na fronteira. Por quê? Se o Brasil fica situado na América e você tem ligado com o Brasil outros países, porque ele faz fronteira com outros países, você também tem que ter uma segurança. Porque se você não tem uma segurança nessa fronteira, qualquer um que quiser entrar aqui no Brasil para pegar matéria-prima, exploração, vai ter essa autorização. Então, todos os países têm as suas fronteiras para que os próprios países possam ficar seguros, tá? Então, o Brasil, ele tem essa fronteira que ela é protegida pelas Forças Armadas, tá? Que utilizam um conjunto integrado de recursos tecnológicos, como sistemas de vigilância e monitoramento, além de tecnologia de informação e de inteligência, entre outros, tá? Então, você vê que a fronteira do Brasil, ela não é protegida apenas com armamento e segurança 24 horas. Ela também é protegida por uma questão tecnológica. Então, se eu colocar na prova de vocês que a fronteira do Brasil, ela também utiliza recursos tecnológicos para a sua segurança, certo ou errado? Certo, tá? A preocupação com as fronteiras nacionais ocorre por causa de grandes quantidades de contrabando de produtos. Então, se você não tem uma fronteira no seu país, no Brasil, que é o nosso caso, você pode ter um grande contrabando de produtos, você também pode ter um grande contrabando de produtos importados, produtos nacionais, porque você não teria essa segurança, né? Como drogas, armas, cigarros e remédios. Então, além de você ter esse contrabando dos recursos naturais, você também pode ter os recursos ilícitos, tá? Que entram pelas extensas fronteiras do Brasil. Os produtos contrabandeados são vendidos a preços mais baixos, porque, como entram ilegalmente, não houve nenhuma cobrança de impostos. Então, suponhamos, eu fui no Paraguai e comprei um celular no Paraguai por R$100, um exemplo. E aqui no Brasil, esse celular custa R$700. Se não tivesse nenhuma segurança na fronteira, se não tivesse nada na fronteira, eu ia entrar com esse celular tranquilamente no país, poderia comprar vários celulares e revender aqui no país sem cobrar impostos. Só que os impostos são importantíssimos para você construir as ruas, as avenidas, construir. Todos os patrimônios públicos são construídos por meio de impostos. Então, hospitais, escolas, ruas, parques, centros de lazer, paradas, todos esses atendimentos que são públicos, eles são construídos com os impostos. Então, para que você possa ter, além desse controle de não entrar produtos ilícitos no Brasil, você também tem essa questão dos impostos, tá? Além disso, produtos que têm comercialização ilegal ou restrita, caso de drogas e armas, respectivamente, utilizam essas rotas para chegar em território brasileiro e abastecer as redes de tráfico dos grandes centros urbanos. Pelas fronteiras brasileiras também saem riquezas naturais, que são contrabandeadas, especialmente a extensão ilegal de madeira. Então, olha só, vocês já devem ter visto, só um minutinho, gente. Já devem ter visto na televisão, no jornal, quando tem aqueles garimpos lá na Amazônia, que as pessoas retiram as árvores e vendem essas árvores, e você tem um desmatamento enorme na floresta amazônica, tem um desmatamento enorme no Brasil inteiro, que as pessoas vão lá, retiram aquela árvore de maneira ilegal, revendem aquela árvore, aquela madeira de maneira ilegal, causando um desastre ecológico ambiental muito grande no país. Você acaba causando um desequilíbrio, né? E aí, se você não tivesse essa segurança na fronteira, isso seria muito mais intenso. Isso já acontece muito hoje em dia com segurança. Imaginem se fosse sem segurança, tá? A maior preocupação em relação às fronteiras da região amazônica, onde a vasta densa floresta
e impede a vigilância e o monitoramento de forma eficiente. Então, assim, a floresta amazônica é a maior floresta do mundo. Como é uma floresta que tem uma extensão muito grande, seria impossível você colocar monitoramento e seguranças na extensão da Amazônia inteira. É muito difícil. Você tem segurança e tem monitoramento? Sim, mas não é em toda a extensão da Amazônia. Com isso, os garimpeiros e esses contrabandistas sabem disso, sabem os pontos que você não tem segurança e eles comercializam e traficam por aqueles pontos. Então, isso é uma questão muito complicada hoje em dia. Você pode ter visto em algum lugar, na internet, na televisão, os rombos que você tem na floresta amazônica de desmatamento. Isso é super importante que a gente saiba. Isso também seria super importante que tivesse uma segurança ao longo de toda a extensão ali da Amazônia. Mas a gente sabe que como ela é muito grande, é impossível, né? Então, você também tem o auxílio do Exército Brasileiro para que ajude nessa segurança, tá? Então, se eu colocar na prova de vocês que a segurança ela é feita exclusivamente pelas Forças Armadas, certo ou errado? Errado, né? Não é exclusivamente. Você tem muitos grupos ali, você tem questões ambientalistas, você tem grupos do governo, tem sim o auxílio do Exército, o auxílio das Forças Armadas, então você tem vários auxílios ali para que você possa deixar esse lugar com segurança, tá? Bom, gente, a nossa aula de hoje foi essa. Nossa aula de hoje foi sobre o Brasil no mundo. Nós iniciamos o caderno 4 hoje e nós lemos e estudamos a página 4 até a página 7, tá? O que eu vou pedir para vocês? Assistam essa aula com muita atenção, anotem os pontos mais importantes no caderno de vocês e tirem uma foto e mandem para mim lá na plataforma. Por quê? Porque isso vale em notas de participação. Nós estamos chegando ao final do quarto bimestre, daqui a pouco, e é importante que todos vocês tenham as atividades em dia, para que não acumule no final do quarto bimestre, tá? Eu acredito que vocês tenham algumas outras matérias que vocês têm mais dificuldade. Então, como a minha matéria é uma matéria tranquila, façam as atividades e não deixem para a última hora, para não atrasar para vocês, tá bom? Outro ponto importante, estudem essa aula com carinho, porque essa aula que vai cair na nossa prova, na nossa P2, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar. Em resumo, esse nosso capítulo foi sobre o Brasil no mundo, foi sobre a importância desse país no mundo, como o mundo vê o Brasil nessa questão mais com a diversidade com a diversidade natural que o Brasil tem. E como o Brasil tem que se proteger para que não haja muitos contrabandos e muitos tráficos com os recursos naturais que o Brasil tem, que o Brasil é riquíssimo em água, solo, árvore e em minérios. O Brasil é muito rico nesses recursos naturais, tá? Comparado com outros países, porque o Brasil ele tem uma posição privilegiada no globo, porque o Brasil é um país predominantemente tropical, não é totalmente tropical, tá? Enfim, esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau!